Queridos irmãos em Cristo e irmãs, e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Dessa vez nós chegamos à mensagem número 3 do tema geral: Cristo, o centro conector da obra de Deus. Estamos vendo as revelações da palavra de Deus a partir do livro de Colossenses. E a mensagem 3 tem por título Prefácio e Saudação do Apóstolo. A leitura da Bíblia, Colossenses 1, versículos de 1 a 2. Estava dizendo para os irmãos na sala onde nós nos reunimos para orar e para ter um pouco de comunhão antes da reunião, dizia para os irmãos que comecei a falar sobre o livro de Colossenses com muito temor e tremor, porque eu não estou aqui para dar mais um estudo bíblico. Não estou me juntando a tantos estudos que já foram feitos ao longo dos séculos e passar um pouco de conhecimento bíblico. A nossa função é outra. A função é, no final dos tempos, poder trazer uma palavra que vem diretamente de Deus, trazendo as suas revelações, principalmente para nós, a sua igreja, no final dos tempos, podemos levar adiante o que falta fazer para completar a vontade de Deus nos nossos tempos. Então dizia eu, para os irmãos, que eu dependo 100% da revelação que vem do Senhor. Se o Senhor não revelar, eu não tenho o que falar. E o livro de Colossenses, não sei se você percebeu, de um lado é um livro muito rico, é um livro muito elevado, mas por outro lado é um livro muito difícil de ser falado, principalmente para nós praticarmos essa palavra, isto é, trazer ao nível do nosso dia a dia essa palavra, porque a palavra revelada no livro de Colossenses é uma palavra que dá a preeminência de Cristo como o seu ponto principal, porque Cristo naquele tempo de Colossenses foi comparado a muitas outras coisas, principalmente a anjos, mas o autor de do livro aos Colossenses, ele quer mostrar que Cristo é superior a tudo. Cristo, ele foi o conector de toda a obra de Deus e também da criação com o Criador. A superioridade de Cristo é incomparável com qualquer outra coisa. Cristo é simplesmente o principal protagonista da criação de Deus e também da obra de Deus. Todavia, se eu falar nesse aspecto, já terminei de falar. Então é muito difícil trazer essas palavras de Colossenses ao nível prático. Mas eu quero dar graças a Deus que pela sua soberania, a sua providência, Ele tem nos feito entrar no livro de
Efésios antes, porque sem o livro de Efésios, nós não teríamos condições de entrar no livro de Colossenses dessa maneira mais prática, de entender o que Deus quer falar através desse livro. Ontem mesmo compartilhava eu com um irmão que estava entusiasmado com todas as revelações sobrenaturais que Deus tem nos dado através do livro de Efésios. Eu não vi nenhum autor de nenhum estudo bíblico de falar ou de revelar, mostrar o rio da graça através do livro de Efésios. Ninguém falou sobre isso. Ninguém mostrou que o livro de Efésios, na verdade, mostra o dispensar de Deus por meio da sua graça e fluindo até a igreja como rio. Isso abriu tanto a nossa visão e abriu tanto campo para a prática. E nós vamos seguir essa direção. O livro de Efésios nos revela que Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, para que Ele pudesse fazer do homem cumprir a sua vontade, que é fazer desse homem, depois de ter comido da árvore da vida, subiria esse homem a outro nível, ao nível da nova criação, para poder fazer a vontade de Deus. Mas quando Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus disse: muito bom, quando o homem foi criado. Em outras palavras, a nível da criação, o homem estava conectado com Deus. O homem estava conectado com a própria realidade desse universo. Não há segunda verdade nesse universo. Deus é a própria verdade neste universo. Sem Deus não há realidade. Sem Deus não há verdade. Então o homem, a nível da criação, quando foi criado, estava conectado com Deus, que é a própria verdade e a realidade nesse universo. Irmão, o homem então estava muito bem servido, não é? Muito bem servido. Tudo que o homem precisasse, Deus, como a própria verdade, a realidade de todas as coisas, poderia supri-lo. Eu dizia aos irmãos uma ilustração da física. Vocês jovens, eu vejo muitos jovens aqui, vocês têm essa matéria física na escola, né? Não sei se vocês já estudaram os vasos comunicantes. Alguém sabe do que eu estou falando? Ninguém estudou? É um princípio da hidráulica. Você tem dois vasos, um vaso desse lado, outro vaso desse outro lado. Esse vaso daqui da minha mão direita está vazio. Esse vaso da minha mão esquerda está cheio. E se você interligasse esses dois vasos por um tubo, certo? O que vai acontecer?
o volume que está nesse vaso vai passar pouco a pouco para o vaso que está vazio, certo? Esse é o princípio dos vasos comunicantes. Quando você comunica, eles compartilham. O que tem em um vai passar para o outro. Você imagina agora, esse vaso que está cheio, ele é Deus, é ilimitado. Não há um volume limitado, ele é ilimitado, com toda a realidade desse universo. Quando eu falo toda a realidade, irmãos, é a realidade do amor, da luz, justiça, santidade, glória, as virtudes humanas, mansidão, humildade, longanimidade, né? Tudo isso está aqui. Mas quando Deus conectou na criação com o homem, Ele passa a fornecer tudo que Ele tem para o homem. Olha que preciosidade é a conexão. Quando você se liga, claro, se você se ligar a alguém pobre, você vai compartilhar a pobreza dele. Mas se você se comunica com alguém rico como Deus, eu digo rico em realidade, rico em verdade, você vai também compartilhar com ele todas as suas riquezas, não é? Só que Deus não está interessado apenas em se comunicar com o homem a nível da criação, porque a nível da criação Deus precisa o quê? Suprir toda a necessidade do corpo do homem. Ele já providenciou no jardim do Éden, todas as árvores do jardim eram para o mantimento do homem, não é? As árvores eram agradáveis à vista e boas para alimento, e também o homem vivia pela palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é, Deus só precisava cuidar da alma do homem, cuidar para que o homem não tenha carência na alma e entre em depressão, em angústia, não é isso? Em toda sorte de problemas da alma. Mas Deus não está preocupado só com isso. Deus quer o quê? Se conectar com o homem a nível da nova criação, nível espiritual. Por isso Deus colocou no jardim do Éden uma árvore da vida. Essa árvore da vida é quando o homem comesse da árvore da vida, estaria recebendo o próprio Deus voluntariamente, pelo livre-arbítrio, recebendo o próprio Deus como vida a outro nível, a nível espiritual. Aí o homem então, ao comer do fruto da árvore da vida, estaria recebendo o próprio Deus agora no espírito. Deus criou ao homem um espírito humano, com sopro de Deus, em Gênesis 2, versículo 7. E quando comesse da árvore da vida, o homem se conectaria a Deus a nível espiritual. Deus então criaria uma nova criação espiritual e celestial. Vocês entenderam? Só que o homem caiu na conversa do pai da mentira, que veio em forma de uma serpente, colocando dúvida na palavra de Deus. Será que Deus disse mesmo que de toda a árvore do jardim vocês não poderão comer? Claro que Deus nunca vai dizer isso, só que isso é para levar o homem para a mente, e quando o homem vai para a mente, você está no terreno dele, da serpente, e deu a oportunidade dele oferecer para o homem a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que faria bem ao homem, porque daria a capacidade para o homem julgar sem Deus o que é certo, o que é errado. Então o homem passaria a estar desconectado de Deus. É isso o que o diabo queria.
E o homem aceitou essa oferta, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é isso? Pela transgressão à palavra de Deus, houve a desconexão. A desconexão, irmãos, aconteceu antes do pecado entrar. Então, a desconexão, quer dizer, a transgressão fez com que desconectasse e o pecado pudesse entrar, não é isso? Quando se desconectou, o pecado entrou e a morte entrou para o homem. Só que, irmãos, por que na desconexão o pecado entrou? Porque na desconexão com a própria verdade desse universo, com a própria realidade desse universo, criou-se um vácuo do nada. Quando você se desconecta da realidade, o que você tem é nada, é vaidade. E o pai da mentira, que é o diabo, em João 8:44, ele então encheu o homem com pecado, com a morte, com toda sorte de impurezas, injustiça, não é? E assim o homem passou a viver longe de Deus, dominado pelo diabo, desconectado de Deus. Aí, irmãos, por isso, esta é a razão, quando você vai para as ruas, você vai pregar evangelho, você encontra tantas pessoas que sentem um vazio no coração. Eles não veem mais sentido de viver, porque perceberam que a vida humana é só enfado, só sofrimento e correr atrás do vento, é vaidade de vaidades. E o homem não sabe como preencher o vazio que está dentro do homem. Essa é a vida humana. O homem precisa ser reconectado com Deus. Mas o caminho para a árvore da vida agora no jardim do Éden foi fechado. Depois que o homem se desconectou, o pecado entrou, a morte entrou, o caminho para a árvore da vida foi encerrado para o homem. Mas graças a Deus, Gênesis 2, versículo 10 mostra que aquele rio que fluía do Éden para regar o jardim não parou ali. Saiu de lá, dividiu-se em 4 braços. Esses 4 braços do rio são para dar uma nova oportunidade para o homem reconectar com Deus. Como foi isso? Cristo veio, viveu aqui como um homem, morreu na cruz para a nossa redenção, e na sua ressurreição ele se tornou o Espírito que dá vida, e a partir daí todo homem que nele cresce nasceria do Espírito. Está em João 3, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, teria um novo nascimento no Espírito, o seu Espírito viveria de novo, nasceria, como um filho de Deus, e passaria, quando cresce no Senhor, o Espírito entraria nele como uma fonte a jorrar para a vida eterna, e como rios de água viva, fluindo dentro dele, como fazendo dele um canal, também para fluir para outras pessoas. Então esse rio da graça estava no livro de Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais. Irmãos, é esse rio fluindo, Deus de novo oferecendo para o homem, através da graça. O que é graça, irmãos? Sem o homem precisa pagar preço nenhum, é só crer. Nós receberíamos de novo, pela graça, irmãos, o acesso a Deus novamente. Aquele acesso que nós perdemos em Adão, agora nós recuperamos em Cristo. Por isso a importância de Cristo em Colossenses. Aí passamos a beber do rio da graça.
reconectados outra vez com Deus a nível da nova criação, certo? Não a nível da criação, a nível da nova criação fomos reconectados. Aquele que crê em Jesus foi reconectado com Deus a esse nível. Mas, queridos irmãos, nós somos reconectados a nível do nosso espírito. O nosso espírito nasceu de novo. O nosso espírito ganhou a vida de Deus. O nosso espírito hoje está conectado com Deus, que é o Espírito. João capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só que nós somos de três partes. Nós temos o espírito, e nós temos a alma, então temos o corpo. O espírito foi reconectado. O espírito nasceu de Deus, nasceu do espírito, mas a nossa alma ainda é aquela alma que recebeu todos os prejuízos da desconexão com Deus. Se vocês estão me entendendo, quando nós nos desconectamos com Deus, o espírito amorteceu, a nossa alma se encheu de toda ira, discórdia, contendas, ciúmes, prostituição. Não vou nem falar mais, não é? Então, quando Deus nos reconectou pelo Espírito, o que precisa fazer? Ele precisa encher a nossa alma, que está cheia de outras coisas, com a realidade de Deus. É esse trabalho que Deus está fazendo, e é revelado pelo livro de Efésios, e é por aí que nós vamos entrar no livro de Colossenses. Vocês estão percebendo? Aí fica prático, o livro fica prático. E aí entra novamente, irmãos, os vasos comunicantes, só que a nível da nova criação. Deus é aquele manancial profundo, esse vaso com riquezas infinitas, e agora reconectado comigo a nível do espírito, mas a minha alma está cheia de coisas contaminadas. O que Deus vai fazer? Deus vai comunicar-se, encher de novo o rio da graça para trabalhar na minha alma, através do Espírito. O Espírito é o canal para entrar, mexer com a minha alma. Por isso que em Efésios fala: habite Cristo em vossos corações. Não é isso, não? Vamos lá, vai. Vocês estão só acreditando no que eu falo. Vamos lá, né? Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O Espírito já está comunicado com Deus, mas a alma você precisa convidá-lo a entrar na sua alma. A sua mente ainda está cheia de vaidades, você ainda ama as coisas do mundo, a moda, né? O dinheiro, a riqueza, né? Tanto conforto, tanta coisa que você tem na sua cabeça, ou até prazeres do pecado. Mas, irmãos, essa mente precisa ser transformada, precisa ser renovada. Com o quê? Com o fluir da graça. E como o rio da graça consegue fluir até você? Como consegue ir até você? Para
saturar você com a realidade de Deus. Quem é o veículo? A palavra é o veículo. A palavra é um veículo, tal qual o sangue que corre nas suas veias, nos seus vasos sanguíneos. Você está aqui me ouvindo, olhando para mim, você está vivo, porque existe uma corrente sanguínea alimentando todas as células do seu corpo, não está? De onde vem isso? Vem dos vasos comunicantes, vem de Deus. Deus então manda das suas riquezas esse rio da graça para chegar até você através da palavra. Daí a importância da palavra. E a palavra, que nem corrente sanguínea, leva o que para você? Leva para cada célula. A célula do seu... Por que vocês... Quem tomou café da manhã hoje? Quem vai almoçar hoje? Quem vai jantar hoje? Ei, Jones! Agora não é a minha, é Jones, né? Quando você come, o que acontece? Você sabia que os seus intestinos são considerados como o segundo cérebro? Eles digerem e passam os nutrientes da comida que você comeu para a corrente sanguínea. Vão jogando alimento na corrente sanguínea, e a corrente sanguínea, como veículo, vai entregando para cada célula. Sabia disso ou não? Só que para fazer combustão precisa do alimento, mas precisa do oxigênio. E quem faz o trabalho de fornecer oxigênio para a corrente sanguínea? Seus pulmões. Tanto é que você não parou de respirar, né? Se parar, você morre. Porque você está fornecendo oxigênio para a corrente sanguínea. E a corrente sanguínea, irmãos, é a palavra. E cada célula do seu corpo é ávida pelos nutrientes e pelo oxigênio que vem pela palavra. Assim como você deve ser ávido pela palavra. Oba! Lá vem nutriente. Oba! Lá vem oxigênio. Mas a corrente sanguínea não só entrega para cada célula nutrientes e oxigênio, faz outro trabalho. Qual é o outro trabalho? Ele precisa levar o lixo de cada célula, precisa remover as toxinas, precisa remover aquela parte que já não é mais útil. Aí a própria corrente sanguínea leva embora, e filtrado pelos rins, não é isso? Fígado, não sou médico, tá? E eliminado pelo corpo. Então a sua alma está recebendo a palavra. A palavra está trazendo novos nutrientes e oxigênio, está fazendo um processo de metabolismo, está transformando você. Com a nova dieta, você está virando uma outra pessoa, pela nova dieta, mas também a palavra vai lavando, purificando você, removendo as toxinas do velho homem, daquilo que o diabo colocou, e você precisa eliminar. Esse é um processo longo, mas está acontecendo. Você pode dizer: Senhor, eu quero que o Senhor limpe tudo de mim, para me encher tudo de novo. Mas o Senhor fala: mas eu não faço assim.
Sabe por que não faz assim? No Antigo Testamento, quando Deus ia levar o povo para possuir a terra de Canaã, Deus disse o seguinte para o povo: vocês vão entrar na terra e vocês vão possuir, vocês vão tomar posse das casas, dos campos, e vocês vão começar a lavrar o campo, trabalhar no campo. Mas eu não vou expulsar os moradores da terra sem que vocês tenham condições de tomar posse. Porque se vocês não tomarem posse e eu expulsar antes, as feras do campo tomarão conta. Então Deus não limpa você de uma vez para depois preencher, porque não tem como, fica um espaço vazio que não tem nada. Então, conforme vai entrando a graça, o suprimento do rio da graça, a realidade vai entrando em você, vai expulsando toda a vaidade, removendo todas as coisas negativas. Isso que está acontecendo com você. Por isso que Deus precisa nos encher novamente, irmãos, com toda a realidade de Deus. E Efésios 3, nós estamos lendo o versículo 19: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Quando chegar no final desse processo de metabolismo, Deus vai nos enchendo, lavando, porque aí está Efésios 5, vocês se lembram? Deus, Jesus, Cristo, Ele amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Como santificá-la? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Esse trabalho do rio da graça está fazendo, é o trabalho, esse sangue está fazendo, removendo todas as impurezas, não é isso? Pela lavagem de água pela palavra. Olha a importância da palavra, ó Senhor Jesus. Aí vocês podem entrar no livro de Colossenses. Não vai ser um livro teórico, ele quer encher você de toda a realidade de Deus por meio de Cristo. Cristo é o ponto central, é a conexão, né? Esse tubo que liga desse vaso com você, vai trazer toda a realidade de Deus até você. Tá bom, então chega, senão vou falar demais, falar livro todo, né? Irmãos, então já falamos que em Colossos havia um pano de fundo de essa mistura de culturas, essa mistura de religiões com a filosofia grega. Então, irmãos, havia, né? Eu vou ler aqui o texto que eu escrevi aqui, tá? Vocês aí resumo um pouco melhor. Conforme já mencionamos, o pano de fundo desta epístola era a mistura de religiões e culturas da época, isto é, tal como ascetismo. Sabe o que é ascetismo? Ascetismo é você privar o seu corpo, né, de conforto, daquilo que ele precisa, como comida, como bebida, como às vezes de descanso. Você então castiga o seu corpo para você vencer o pecado, vencer a sensualidade, sabe? Esse era o princípio de ascetismo, como um caminho para a santidade. Irmãos, Deus não deu esse caminho, e o homem criou esse caminho. É por isso, irmãos, que por esse caminho que surgiram, por exemplo, né, os muitos monastérios que isola, né, as pessoas que querem ficar longe do mundo. Aí surgem os monges, surgem as freiras, né, e pessoas que querem se isolar do mundo. E infelizmente, irmãos, alguns cristãos usam, né, o jejum como esse processo de castigar o corpo, de ser rigoroso com o corpo para poder vencer o pecado. Irmão, não se vence o pecado com isso. Não tem valor nenhum contra a sensualidade.
Isso está em Colossenses 2, 20 a 23, vocês podem ler depois. E também a mescla do judaísmo, né, com as suas ordenanças e observâncias da lei, Colossenses 2, 16 e 20 a 21. Quer dizer, eles trouxeram do judaísmo toda a cerimônia, ritos, né, para dentro da igreja, com a filosofia grega na sua forma embrionária do gnosticismo, que floresceria no segundo século, o qual defendia que o universo material é imperfeito, por isso há sofrimentos. Nosso corpo é feito de matéria, por isso é imperfeito. Essa é a razão do sofrimento do homem, explica essa filosofia, tá? Então o homem, para se libertar da sua carne, que é matéria, precisa ser através da gnose. O que é gnose? É um conhecimento intuitivo sobre o espírito, para entender o espírito e a natureza da realidade, que não é nada disso, certo? Não é conhecimento racional, portanto, poucas pessoas atingem esse nível de espiritualidade, entre aspas, as quais se orgulhavam de ter conhecimentos secretos e misteriosos. Está em Colossenses 2, versículo 8, 18 e 20 a 23. Eles afirmavam que procedem de Deus várias emanações espirituais, tais como os raios do sol, né, as quais eram consideradas entidades espirituais, tais como os anjos, que deveriam ser venerados ou adorados. Colossenses 2, versículo 8 e 18. E há outro motivo para outro grupo de adorar os anjos, é como se dissesse: não, nós somos mais humildes, nós achamos que nós não merecemos ter conexão direta com Deus, então nós preferimos ter um mediador, um intermediário, que são os anjos, e nós, né, recorremos a anjos para interceder a favor de nós junto a Deus. Também essa é outra forma do surgimento da adoração a anjos. Por isso, irmãos, o homem tem sempre isso dentro do seu homem caído, da natureza, né, da falta de realidade, produziu em nós essa falsa humildade. Tanto é que, irmãos, durante esses 19 séculos da degradação do cristianismo, da igreja, também trouxe resquícios para nós hoje. Hoje você vai pregar o evangelho para uma pessoa, essa pessoa tem um conceito de que ela não merece ir diretamente a Deus, precisa de um intermediário, seja de um padre, de um sacerdote ou de um pastor. Não é? Irmãos, esse conceito está arraigado no homem. Mas não, Deus colocou só um mediador. Esse mediador é Jesus Cristo, o homem. Bom, eu não vou falar muito aqui, porque depois eu vou falar sobre todas essas coisas. Então, e Cristo era visto como mais uma dessas emanações, comparando Cristo a anjos. É obra maligna que tenta confundir a igreja, removendo Cristo do seu protagonismo absoluto na obra de Deus. Então Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, escreve essa carta aos Colossenses. Vamos lá, vamos ler capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Primeiro vou comentar Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Irmãos, que é um apóstolo? O apóstolo significa simplesmente enviado. Paulo, ele foi enviado, mas
enviado por quem? Ele é apóstolo de Cristo Jesus. Ele foi enviado de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Não é por vontade, irmãos, de nenhum outro homem. Não é por vontade própria, mas é por vontade de Deus. Então, um apóstolo, ele precisa ser enviado. Se não for enviado, não é apóstolo. E segundo, ele não envia de moto próprio. Ele não envia, por alguém, mas ele é enviado por Jesus Cristo, por vontade de Deus. É Deus que é é a vontade de Deus, enviar. E então Paulo é autor da carta. Ele escreveu essa carta durante o seu primeiro período de prisão em Roma, o período no qual ele pôde alugar uma casa, foi-lhe permitido alugar uma casa. Então ele esteve na sua prisão domiciliar com um soldado, ao seu lado, com algemas, tá? E assim ele permaneceu por pelo menos 2 anos na sua própria casa, que alugara na companhia da guarda pretoriana. Isso está em Atos 28. Dá uma olhadinha, vamos, só para vocês terem mais confirmação da Bíblia, Versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus, Bom, eu não vou, mas sim, só para dizer que ele tinha liberdade de pregar. Então, Paulo estava preso, ele não tinha liberdade de sair, mas graças a Deus, a palavra não estava aprisionada. A palavra saiu, principalmente, irmãos, essas cartas que ele escreveu nessa primeira prisão em Roma, foram cartas preciosíssimas, que é Efésios, Colossenses e Filipenses e Filemão. Se você somar ao livro de Gálatas, são livros principais da Bíblia, considerado até o coração da Bíblia, tá? Bom, então Gálatas capítulo 1, versículo 1 também define Paulo como apóstolo. Gálatas capítulo 1, versículo 1, como diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, um apóstolo não vem da parte de homens. Nós aqui vamos montar uma igreja, vamos montar uma rede de igrejas, e nós vamos precisar de apóstolos. Então você, vão ser nomeados apóstolos para cuidar dessas nossas igrejas. Irmãos, não é assim que um apóstolo é designado, porque o apóstolo não é da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Nenhum homem pode dizer: você, então, eu vou assalariar você, você vai ser o apóstolo, eu vou cuidar de você e você trabalha para Deus. Não, o apóstolo não pode ficar preso a ninguém. O apóstolo tem que ter liberdade de seguir a Deus, a vontade de Deus, não é isso? E a direção da palavra de Deus, Ó Senhor Jesus. Então Paulo, ele é apóstolo pela vontade de Deus, claramente apresentado em Efésios 1, Vamos ver, Efésios 1 também, Vamos ler de novo. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por
vontade de Deus. É a mesma coisa que escreveu para Colossos, né? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, tá? Então, irmãos, graças a Deus, né, Deus na sua sabedoria, Ele trabalha, irmãos, com relação à igreja. Ele não trabalha como a uma entidade religiosa. É diferente, a igreja é totalmente diferente de uma entidade religiosa organizada pelos homens. A igreja é totalmente uma coisa de Deus, né? E Deus cuida dela a nível de Deus, não da organização humana. A igreja, irmãos, é uma coisa totalmente fora da organização humana. Vários líderes têm nos contactado e têm, né, procurado conhecer-nos como é que funciona, né, a obra do Senhor, as igrejas entre nós. Irmãos, o que eu falo para eles, eles não acreditam, não dá para acreditar. Vocês sabiam que todas as igrejas vinculadas à obra de Deus não tem nenhum contrato assinado conosco? Tem algum contrato assinado conosco? Tem um estatuto que diz: se você fizer isso, então você faz parte de nós. Não, o nosso estatuto é a Bíblia, não é? Mas quem obriga as igrejas a estarem vinculadas conosco? Não é interessante? Você chegou a pensar nisso, não? Porque todos os grandes grupos, irmãos, têm contratos assinados, tem ligação até jurídica, política, claro, mas entre nós não tem isso. A nossa ligação é orgânica, nossa ligação é só por Deus mesmo, pelo Espírito. Tanto é que se você declarar independência, eu não quero mais seguir, você tem total liberdade, só que você perde a bênção, como alguns estão tentando fazer. Não precisamos, irmão, de nenhum documento para forçar ninguém. Graças a Deus, irmãos, a igreja é coisa de Deus, coisa espiritual. Ó Senhor Jesus, Deus assim estabeleceu. Em Efésios 3, Paulo fala assim, versículo 1: por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Irmão, agora você entende que Paulo escreveu isso na prisão, tá? Na prisão romana. Paulo, sou o prisioneiro, só que ele não fala eu sou prisioneiro de Roma, ele fala eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Roma pode me prender, mas na verdade eu sou prisioneiro é de Cristo Jesus. Por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa dispensação, irmãos, essa palavra é oikonomia, é o dispensar, a execução do plano de Deus para a igreja, é o mordomado da graça de Deus. Deus tem uma dispensa muito grande para dispensar para a sua igreja, como graça, como rio da graça do livro de Efésios. Mas Deus precisa de um despenseiro que cuida da despensa para, de acordo com a necessidade da casa, ele tira a riqueza e dispensa para o povo de Deus. Ele era esse mordomo que fazia esse trabalho. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo,
ele era o apóstolo, né, da parte de Cristo Jesus. Ele foi enviado de Cristo Jesus, não é isso? Por vontade de Deus. Para quê? Para ser esse que dispensa, né, as riquezas de Deus. Mas para ele dispensar, primeiro, ele precisa ser enviado. Em segundo, ele precisa receber a revelação de Deus. Se Deus não lhe revelar, porque na dispensa de Deus não estão os estudos bíblicos, na dispensa de Deus não estão as doutrinas, na dispensa de Deus não estão os conhecimentos teóricos, na dispensa de Deus então está o próprio Deus. E como realidade, ele quer que o apóstolo dispensa para a igreja. Então, o apóstolo, ele não tem conteúdo próprio. Ele precisa dispensar aquilo que Deus lhe dá. Se Deus não lhe dá, ele não tem o que dispensar. Ele tem que dispensar o que vem da parte de Deus. Então Deus tem que lhe dar revelação. Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo recebeu como revelação aquilo que ele transformou em palavra, que é a palavra de Deus. Que os tessalonicenses entenderam que a palavra de Paulo não era a palavra de homens, mas era a palavra de Deus. E eles creram, e quando creram, a palavra passou a operar eficazmente neles. Irmãos, é assim que funciona hoje na igreja. Um apóstolo foi designado por Deus, enviado por Deus para esse trabalho. Senhor Jesus. Claro que pode haver vários apóstolos, e de fato temos vários apóstolos, mas Deus dispensa por uma única fonte, por um apóstolo, e os demais apóstolos, irmãos, seguem essa mesma linha do dispensar, para dispensar nas suas regiões, não é? Nós temos vários irmãos que são apóstolos, enviados de Deus em várias regiões da terra. Só que todos eles, como Apocalipse 1, versículo 1, eles são esses servos que Deus quer dar a revelação, mas Ele dá para João. Só um canal. E de João passa para esses outros servos, que são os demais apóstolos. E os demais apóstolos, irmãos, seguem na mesma linha do dispensar. Os irmãos estão me entendendo? Então, existe, irmãos, apenas uma única fonte. Isso não confunde o povo de Deus. Ó Senhor Jesus. O qual, mistério de Cristo, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. Irmãos, tudo que vem de Deus tem que vir pela revelação. Revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Tudo passa, irmãos, no nível espiritual. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Essa é a palavra desse apóstolo, né? Que é por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro. O apóstolo Paulo foi constituído por Deus ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Aqui é outro ponto importante, irmãos. Se ele é um verdadeiro apóstolo, verdadeira, né, a procedência da palavra profética, irmãos, a palavra dele, irmão, tem que ter a força que opera, a força operante do seu poder. Você pode ver, isso é diferente
de muitos outros mestres que falam bonito, que têm mensagens bonitas, mas irmão, mas não tem força que opera, apenas dá informações bonitas, informações que os ouvintes querem ouvir com coceira nos ouvidos, assim como aqueles falsos profetas que falavam no tempo de Ezequiel para o povo de Israel, que não, continuem vivendo como estão, né? Deus não vai, Jerusalém não vai cair nas mãos dos inimigos não, e caiu, né? Então irmãos, quando a palavra vem de Deus, irmão, tem força, e a palavra opera a obra de Deus com poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Eu sou o despenseiro, que eu tenho a obrigação, responsabilidade de tomar da despensa de Deus, que é esse vaso aqui, ó, tá? E eu sou esse vaso comunicante, eu comunico à igreja, e eu transmito isso para vocês, o quê? Vou trazendo as riquezas insondáveis de Cristo, dispensando para a igreja, tá? Senhor Jesus, em manifestar qual seja a dispensação do mistério. Irmãos, esse mistério não fica só na teoria, tem que ser executado, essa revelação é para ser executada, né? Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo que está acontecendo aqui, irmãos, entre nós, tudo que Deus está dispensando, a sua palavra, a sua revelação e o resultado desse dispensar, né, a operação com poder que isso faz, irmãos, tudo isso é segundo o propósito eterno que Deus já estabeleceu em Cristo Jesus já na eternidade passada. Você sabia disso? Por isso, irmãos, em Efésios 1 mostra que o apóstolo é pela vontade de Deus, né, apresentado em Efésios 1, e o resultado da bênção do Pai, da bênção, né, do Filho, da bênção do Espírito Santo, que nós vimos em Efésios capítulo 1, irmãos, é o que? É realizar a vontade de Deus, a qual é encabeçar todas as coisas em Cristo, porque a criação foi desconectada. Deus quer novamente colocar Cristo em primeiro lugar, como cabeça sobre todas as coisas. Aí vem um complemento do livro de Colossenses. Deus quer colocá-lo como cabeça sobre todas as coisas. Mas como é que Deus vai fazer sobre todas as coisas se a nível da criação ainda não foi conectada? Então Deus precisa fazer primeiro a nível da nova criação. Ele vai encher com as riquezas de Cristo através do fluir da graça. E a graça, quando vem, irmãos, a graça é o próprio Deus que chega. E quando Deus próprio chega até a igreja, até você, irmão, chega com a realidade. Ele é a realidade, Ele é a verdade. Deus quer encher todo o vazio da sua alma. E quando Ele encher todo o vazio, né, seu, Ele encabeçará você totalmente. E depois, quando Cristo voltar, irmãos, na sua vinda acontecerá, irmãos, que chegaremos à plenitude, né, da filiação. Como filho de Deus, recebemos já tudo do Pai, toda a realidade do Pai. Irmão, nós chegamos a nível da glória de Deus. Aí então, irmãos, na vinda de Cristo, nós vamos libertar a criação. Eu já falei na mensagem passada, libertar a criação do cativeiro da corrupção. Isso está em Romanos capítulo 8, não é? Porque toda a criação a um só tempo geme, estão aguardando, não é? O quê? A revelação dos filhos de Deus.
E o que é a revelação dos filhos de Deus? É os filhos de Deus chegarem nessa plenitude da realidade. E quando chegar a plenitude da realidade, irmão, nós vamos libertar a criação. Toda a criação será libertada e encabeçada em Cristo. Então o apóstolo tem essa responsabilidade. Não é só para ele ficar bonito, ele mandar em todo mundo, não. Aliás, ele não manda nada, é Deus quem manda por meio dele, através da palavra, certo? Então, ó Senhor, então o apóstolo não é escolhido pelos homens, seja por votação e nem por sucessão, né? Filho sucede ao pai, não. Tampouco é algum cargo que vem pela indicação do homem. Irmãos, o nosso mundo político é cheio de indicações, não é isso? Indicação funciona, indicação dá peso, não é isso? Mas, irmão, na igreja não cai nisso não. Não cai nisso não, porque na igreja não funciona, tá? Por isso, irmãos, Deus colocou os apóstolos por liderança na obra. 1 Coríntios 12, dá uma olhada. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Embora homem não manda nada, mas, irmãos, Deus tem uma liderança na terra. Deus manda. O Espírito Santo tem autoridade. Sim. Cristo é a cabeça sobre todas as coisas. Então ele governa, encabeça, né? Ele lidera na igreja, por meio dos apóstolos. Então, capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 28, só a primeira parte. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, mas vou parar por aí. Então, a igreja aqui no versículo 28, irmãos, é o corpo de Cristo, versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. E capítulo 1 de Efésios fala, né, a igreja, a qual é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E o livro de Colossenses capítulo 1 também fala do corpo de Cristo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó Senhor Jesus. Aqui, ó. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Sabe o que eu fiz questão de ler aqui? Porque alguns estão ensinando erradamente de que tem um livro escrito por Watchman Nee que ensina que os apóstolos em cada cidade levanta a igreja, estabelece presbítero, como Paulo fez na sua primeira viagem, e vai embora. Aí a liderança cabe aos presbíteros daquela cidade e nunca mais o apóstolo interfere na igreja. Irmãos, se for assim, irmãos, então cada igreja teria uma direção, cada igreja teria o quê? Uma obra própria. Você imagina a confusão que não seria, né, na igreja do Senhor. Então, por isso que Paulo, nas suas epístolas, ele deixa claro a igreja, o corpo de Cristo. Por quê? Porque quando fala igreja, o corpo de Cristo, não é uma igreja local, é a igreja, no seu sentido universal, né? É o corpo de Cristo. Por isso, irmãos, em Números, nós estudamos o livro de Números, vocês se lembram? Quando o povo de Israel estava no deserto, como Deus fazia o povo andar, que pelos nossos cálculos dá pelo menos 2 milhões de pessoas. Como é que se anda no deserto com 2 milhões de pessoas? Se você, para fazer uma viagem de nada com sua família, você já tem tanta confusão, né? Tanto planejamento, não é isso?
Você imagina como fazer um povo andar no deserto, 2 milhões de pessoas. Então, só pode ser a liderança de Deus. Por onde andar, é para cá ou é para lá? Nós vamos morrer de fome aqui, vamos morrer tostado pelo sol aqui? Não, graças a Deus, pela direção de Deus, irmão, o povo chegou na boa terra. Então, como esse povo andou na terra, as 12 tribos, já pensou se cada tribo falar, não, nós temos direção própria, cada direção falar, não, os cabeças dessa tribo, né, vão decidir por conta própria, nós aqui decidimos, pronto, 12 tribos, 12 direções, e uma tribo saindo da formação, irmãos, vai morrer no deserto, sem a direção de Deus, morre, é ou não é? Por isso, irmãos, Deus colocou, irmãos, a direção é de Deus, é Deus quem dá a direção. Você não acredita? Números capítulo 9, livro de Números, capítulo 9. Versículo 15. Versículo 17: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Vou chamar a atenção para essa palavra, é segundo o mandado do Senhor. Então quem manda aqui? É Deus, é o Senhor. E segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, não. Então quer dizer o quê? A nuvem, na verdade, é um sinal para todo o povo de que ali estava a direção de Deus. Mas versículo 23, vai lá para o versículo 23. Segundo o mandado do Senhor se acampavam, e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Quem manda é Deus. A nuvem segue a ordem de Deus, ou a nuvem é a própria presença de Deus. E o mandado de Deus, irmãos, a ordem de Deus vem por meio de quem? De Moisés. E Moisés era o profeta. Deus lhe dava a conhecer o seu coração, o que ele queria, face a face, comunhão face a face. Por isso, irmãos, né, tem gente que fala, não, nós temos a nossa própria direção. Irmão, não é verdade. As 12 tribos andavam, marchavam como um só exército, andavam como um só povo, com uma só direção, e quem dava a direção não era Moisés, quem dava a direção era o Senhor. E a nuvem confirmava com a presença do Senhor, porque toda vez, irmãos, tem a palavra do Senhor sai, tem que ter confirmação. Se é uma palavra que vem do Senhor, tem que ter confirmação, isto é, tem que ter a presença do Senhor. Foi o que eu pedi para o Senhor na transição. Falei, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Aí o Senhor prometeu para Moisés em Êxodo 33, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então a presença do Senhor é a confirmação de que essa é a palavra do Senhor, e essa é a obra do Senhor. Senhor Jesus. 1 João 1.
O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, é com respeito ao verbo da vida, com respeito à palavra da vida. A palavra é tão importante, irmãos, que Cristo é a palavra. Cristo é a própria palavra da vida. E essa palavra se manifestou. Essa palavra que estava desde o princípio, estava com Deus, mas agora se manifestou, né? E nós temos visto com nossos próprios olhos, contemplamos, né? E as nossas mãos também apalparam com respeito. Então é prático, concreto. Cristo era a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, que é Cristo, era a própria vida. E a vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho, vô-la anunciamos. Que vida é essa? É a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. E que o apóstolo João fazia com essa palavra? Essa palavra da vida, essa palavra que é a própria vida eterna. Agora já morreu, ressuscitou, né? Jesus morreu, ressuscitou, ele se tornou um Espírito. O que ele faz agora? O que João tem que fazer? Como trazer Cristo novamente aqui para mostrar a vida? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Como posso trazer esse Cristo novamente para a igreja? Anunciando a palavra. A palavra do apóstolo traz a própria palavra da vida, traz a vida eterna, traz vida, a vida, não é? A qual nós anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado, o qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. A palavra profética saindo, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Como manter comunhão com apóstolo? Eu não vou falar os apóstolos, eu estou falando do apóstolo João. Como manter comunhão com o apóstolo que anunciou a palavra da vida para a igreja? Como manter? É através da palavra. Como você mantém comunhão com o apóstolo que falou aquela palavra? É recebendo com simplicidade, obediente, não é isso? E praticar aquela palavra, e viver na imersão dessa palavra, você está mantendo comunhão com Ele. Não é que a pessoa dele seja importante, irmãos, é a palavra. A palavra, né? Por quê? Porque essa palavra que vocês mantêm comunhão com o apóstolo, essa comunhão leva você para quem? Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso eu falei, Cristo é a conexão. Primeiro ele vem em forma da palavra. A palavra profética sai, a igreja recebe, mantém comunhão com o apóstolo, e essa comunhão com o apóstolo, na verdade, é conexão com Cristo, e Cristo é a conexão com o Pai. Está ficando claro isso ou não? E às vezes alguém fala, não, mas levantou a igreja numa cidade, o apóstolo vai embora, não tem mais autoridade aqui. Não é verdade. 2 Coríntios 10. Versículo 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu, o Senhor nos deu para a edificação e não para a destruição vossa, não me envergonharei. Eu vou usar da autoridade para a edificação. Se alguém está tentando destruir a igreja, eu vou entrar com autoridade, né? 2 Coríntios 13, versículo 10. Portanto escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor
segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação, não para destruir. O apóstolo tem autoridade, sim, para a edificação. Tanto é que em 1 Timóteo, eu já li para vocês, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outro ensinamento, quer dizer, um ensinamento diferente. Tem uma palavra que vem de Deus, que é falado por meio do apóstolo, não deixe que os outros ensinem outra coisa. Como Paulo teve a ousadia de interferir na igreja em Éfeso, se esse jeito de falar que a igreja, que o apóstolo não tem mais autoridade sobre a igreja, vai por água abaixo. Paulo, ele mandou Timóteo, interferir, que nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, a economia de Deus na fé, ou a obra de Deus na fé. A palavra do apóstolo produzia a obra de Deus, produzia a economia de Deus na fé, mas essas outras coisas só produzem discussões, tá? Ó Senhor Jesus, ficou clara essa questão do apóstolo? Eu gastei mais tempo do que devia, mas acho que vale a pena para a gente não mais cair nesse engodo, Irmãos, existe uma direção nas igrejas, e essa direção é por meio de Deus, que usa o homem, porque eu já fui indagado assim: você não acredita na autoridade do Espírito Santo? Você não acredita na direção do Espírito Santo? Falei, claro que eu acredito, só que o Espírito Santo usa o homem. Em Atos capítulo 13, o que disse o Espírito Santo? Separai-me agora a Paulo, a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho lhes designado. A obra é do Espírito Santo, ele designou homens, tá? Então não caia nesse engodo, tá? E para terminar, eu vou comentar aqui, Colossenses diz, e o irmão Timóteo. Então quero falar um pouco de Timóteo, posso? Falar um pouco de Timóteo? Na segunda viagem de Paulo, em Atos capítulo 16, dá uma olhada em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo de 1 a 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O que eu quero extrair desse versículo? Quero extrair para você o seguinte: Timóteo estava na região de Derbe e Listra, certo? Na Galácia. Estava na região de Derbe e Listra. Esta era a segunda viagem de Paulo, passando pelos mesmos lugares. E ali a ele foi apresentado Timóteo, que era filho de uma judia crente, mas de pai grego. Ora, se essa judia é crente, porque ela já creu no Senhor antes da segunda vinda segunda viagem de Paulo, é ou não é? Ela já havia recebido o Evangelho, havia crido, tá? E em 2 Timóteo 1, a gente vê um pouco a biografia de Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, essa fé sem fingimento é a mesma que habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Vocês estão me entendendo? Então, Timóteo era filho da Eunice, e neto
da Lloyd. E certamente tanto a Lloyd como Eunice devem ter ouvido o Evangelho na primeira viagem de Paulo à Galácia, quando ele passou por Derbe, quando ele passou por Listra, não é isso? Lá em Atos capítulo 14, dá uma olhada, 14, versículos 6 e 7. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Quer dizer, na primeira viagem de Paulo, né, Saulo com Barnabé, anunciaram o Evangelho em Listra, em Derbe. Muito provavelmente foi nessa pregação do Evangelho, a Lloyd e Eunice foram convertidas, tá? Muito provavelmente. Então, se a gente fizer uns cálculos, não tenho nenhum número exato, mas eu só quero que vocês tenham uma noção das coisas. Se, quando Paulo, né, levou Timóteo para a obra do Senhor, já aperfeiçoando na obra do Senhor, na segunda viagem, ele já devia ter entre 18 a 20 anos de idade, era bem jovem. Agora, se você recuar para a primeira viagem de Paulo, se tiver aí uns 4, 5 anos, né? Pelo menos 3 anos, mais 4, 5 anos, então aí você vai pegar Timóteo, foi convertido na adolescência. Ele podia ter apenas 14, 15 anos quando se converteu. E eu quero dizer aqui para vocês, vamos preparar os nossos adolescentes. As nossas crianças, quando nós não tínhamos muita visão, o serviço da criança lá no comecinho era alguém para cuidar das crianças, para não perturbar a nossa reunião, não é isso? Depois as crianças cresceram, viraram adolescentes, é o mesmo princípio. Ó, segura esses adolescentes aí que estão atrapalhando a reunião. Não, nós temos que infundir a fé neles. Irmãos, as crianças e adolescentes e jovens são as gotas do orvalho que Deus prometeu ao seu Filho para formar um exército de jovens santos no tempo final, no tempo da aurora. Salmo 110, vamos ler, vai, acho que é algum, por amor a alguns, né? 110, versículo 3. Vou ler na versão King James atualizada, tá? Esse texto aqui eu gosto mais daqui, dá para entender melhor. 110, versículo 3, na versão King James atualizada, que diz assim: teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Quem é esse teu povo? Teu povo é a igreja. Qual é o tempo da convocação? Na chegada da aurora. Irmão, graças a Deus pela palavra profética, nós ganhamos luz aqui, chegou a aurora. Embora não seja de conhecimento público, porque ainda não fisicamente clareou o dia, mas já tem indícios de que está clareando pela palavra profética, não é? Aí as igrejas começaram a se voluntariar. Graças a Deus, irmãos, muitas igrejas hoje estão entrando para lutar pelo reino de Deus. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Tu terás.
Quem está falando para quem? Deus falando para o seu filho. Deus falando para Cristo. Quando chegar a aurora, você vai ter. Eu vou te dar um exército. Esse exército será formado de jovens santos. E vão cair como gotas de orvalho. E está acontecendo entre nós. As crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, irmão, estão começando a surgir de todo lugar. Quando que o pai prometeu para o filho? Vai lá para o Salmos 2. Salmo 2. Eu estou passando tudo fora do script, tá? Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre meus santos montes Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele precisou gerar o filho primogênito na ressurreição de Cristo, para poder dar essa promessa. Qual é a promessa? Versículo 8. Pede-me. O pai falou para o filho: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Filho, pede que o pai dá. E o pai deu o quê? O pai deu esse exército numeroso de jovens santos. Vamos cuidar dos adolescentes. As nossas crianças pré-adolescentes, irmãos, não têm conceito que os adultos têm. Adulto vai orar com as pessoas nas ruas, fazer comportagem, dá um frio na barriga. Posso orar por você? Não. Você já fica machucado. Posso orar por você? Não. Posso orar por você? Não. Esse negócio não é para mim, não. Agora criança não. Criança pré-adolescente, vai atrás do outro. Posso orar por você? Posso orar por você? Posso orar por você? Não tem frio na barriga, não tem conceito. Não é isso? Você que tem que pedir para parar, porque não param. Irmão, isso está acontecendo. Está influenciando os adultos, trocando chip dos adultos. Vou esclarecer, esse negócio de trocar chip não fui eu que falei, tá? Começou com Julio Sanches, na Colômbia, ele que falou, tá? Porque alguns estão colocando que eu que falei, tá? Mas, irmãos, é para trocar chip mesmo, né? Senhor Jesus. Irmãos, aí, quando Paulo levou Timóteo, Senhor, já tem um pouco, já estou passando o tempo já. Capítulo 17, Atos, versículo 14 e 15, olha aqui. Atos 17, 14 e 15. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Sabe por quê? Porque Paulo sofreu perseguições violentas lá em Tessalônica. Primeiro já lá em Filipos, eles apanharam até, né? Paulo e Silas, vocês se lembram, né? Estavam todos machucados lá na prisão. E eles oraram, louvaram a Deus, e o carcereiro foi salvo. Aí eles foram para Tessalônica, e levantou-se um grande tumulto. Eles de novo foram perseguidos. E aí foram para Bereia. E os de Tessalônica foram até Bereia para perseguir. E houve de novo aquele tumulto. Pensa bem, um menino, Timóteo, era menino ainda, 18, 20 anos, já passando por aquela pressão toda psicológica.
Ele poderia fazer que nem aquele João, como é que é? João Paulo, né? Não, João Marcos, né? E não aguentou a viagem toda, de naufrágio, não sei o que e tal, foi embora, foi agarrar a saia da mãe de novo, né? Irmãos, né? O Timóteo não desistiu, não. Timóteo não foi embora, não. Timóteo presenciou aquilo tudo. E ainda, eles ficaram ali, continuando na luta, Silas e Timóteo. Paulo foi para Atenas, mas eles continuaram, e Timóteo aprendendo ali. Irmãos, não pense, esse é muito jovem para participar da obra. Irmão, nós temos que aperfeiçoar mais jovens. Aí em Atos 18, versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra e testemunha aos judeus que o Cristo é Jesus. Irmãos, eu quero dizer essa palavra para as nossas crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Irmãos, vamos levantá-los com o exército, sabe? Não despreza eles, principalmente nessas regiões que eu falei da outra vez, né? Nós precisamos trabalhar mais forte, a zona leste de São Paulo, a zona sul de São Paulo, não é isso? Zona oeste, zona norte também, e o centro de São Paulo. Irmão, certamente nós podemos, se a gente buscar, nós vamos encontrar muitas crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Acreditam nisso ou não? Vamos procurar e nós vamos achar. E nós somos dos jovens para cuidar deles. E os jovens estão todos ocupados. Os jovens estão todos tímidos. Os jovens estão todos bloqueados, travados. Irmãos, vamos fazer imersão. Não é? Esses adolescentes, pré-adolescentes precisam dos jovens para cuidar, para também animar, né? Então eu, né, falei para o Jurandir, né, Jurandir? Eu também para o Juliano, né? Manda os jovens, né? Se não consegue vir um pouquinho antes orar conosco lá embaixo, então, né? Ou tem alguma ocupação aqui, não consegue vir mais cedo, traga-os para o PAC de sábado de manhã, né? Faz um pouco de imersão com eles e saia um pouco com eles. Irmãos, é colocar também os nossos jovens, irmãos, senão como é que nós vamos ajudar os adolescentes, pré-adolescentes que não têm conceito e você cheio de conceito, né? Vamos ajudá-los. Ó Senhor Jesus, chega, vou falar só isso. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Ó Senhor Jesus. Paulo, na prisão, Timóteo estava do seu lado. Escreveu para os Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. E depois, na saída da prisão, Paulo, né, visitou várias igrejas. E quem Paulo tinha para deixar um assunto tão importante, deixar em Éfeso, para advertir, admoestar, para que não ensine outra doutrina, uma tarefa tão difícil para gente grande, ele deixou Timóteo. Ué, cadê o Silas? Cadê Barnabé? Cadê outros? Irmãos, Paulo só podia contar naquele momento com Timóteo. Quando ele precisou, ainda na prisão, mandar alguém para cuidar da igreja em Filipos, quem ele mandou? Filipenses. Dá uma olhada, Filipenses. Versículo 19, capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Estou preocupado com vocês, Filipos, da igreja em Filipos, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Irmãos, é incrível, Paulo tinha tantos obreiros junto com ele, tantos outros cooperadores,
Irmãos, ele falou: a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuida dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Irmãos, como é importante preparar um Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Vamos preparar nossos jovens. Eu estou chamando nossos jovens mais maduros, que podem tomar essa liderança de operacionalizar essas coisas, toda a obra de Deus, poderão formar o que eu chamo de núcleo energético da obra de Deus. É o núcleo onde Deus pode retirar energia para operar na obra de Deus. Cadê esses jovens? A esse jovem eu tenho chamado de valentes de Davi. De onde surgiu essa palavra? 3 dos valentes de Davi, 3 dos 10, que faziam parte dos que estavam na caverna de Adulão. Quando Davi só suspirou: quem me dera beber daquela água gostosa que está ali junto à porta de Belém. Só que hoje a guarnição dos filisteus está lá. Não vai ser possível beber daquela água. Ele não pediu para ninguém buscar água, mas os 3 valentes de Davi só ouviram ele suspirar, arriscaram o seu pescoço e foram pegar essa água. Irmãos, essa cumplicidade dos 3 valentes de Davi com Davi, irmãos, é a mesma cumplicidade que o Timóteo tinha com Paulo. Irmãos, hoje, para a obra de Deus avançar, quando Deus formar esse exército de jovens santos, nós somos desses jovens maduros que estão bem alinhados. Segue de perto a palavra, segue de perto, né, o apóstolo Paulo, como Timóteo seguia, não é isso? Irmãos, conhece o coração, basta um suspirar, não precisa nem explicar muito, ele já sabe um coração, ele já vai fazer. Sabe por que eu digo isso? Às vezes eu recebo uma ligação de uma igreja, de algum irmão de alguma igreja: Pedro, a gente está pensando fazer isso, aquilo, tal. Estão pensando em convidar alguém para fazer isso e aquilo. O que você acha? Aí eu falo meu sentimento, minha sugestão. Eu acho isso, aqui, tal. Aí o irmão no fim fala assim: não, mas já está tudo preparado para fazer daquele jeito. Então por que você liga então? Vocês entenderam? Se você reconhece alguém como homem de Deus, o que ele falar tem que ter peso para você. Se o que ele falar é mais uma opinião, então você está vendo coisa errada. Davi era Davi. Precisa conhecer o coração de quem está à frente. Não precisa indagar 2 vezes, não precisa questionar 2 vezes. O sentimento, irmão, muitas vezes, se o sentimento for ele próprio, o Senhor vai revelar. Mas se o sentimento for de Deus, e aí? Você rejeitou. Vamos, cadê os valentes de Davi? Rapaz. Bom, eu vou lá, vamos terminar rapidamente, vamos lá. Colossenses 1. Eu preciso terminar aqui, versículo 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Irmão, essa palavra aos santos se refere às pessoas, irmãos, santos. Não é meramente usado como adjetivo de irmãos santos, não, são santos. Aos santos, né? Irmãos, né? E fiéis irmãos
em Cristo Jesus. Aqueles que creram em Jesus e na verdade do Evangelho, olha aqui no final do versículo 5, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então, aqueles que ouviram a palavra da verdade do Evangelho e creram, esses são santos, tá? Porque foram separados e já santificados por Deus posicionalmente. Vocês entenderam? Quando vocês creram no Senhor Jesus, certo? Pela palavra da verdade do Evangelho, vocês foram colocados nessa condição de reconexão com Deus aqui nesse nível, não é isso? Quando você foi mudado de posição, você já se tornou santo. Isso não quer dizer que a sua alma toda foi santificada, não. Mas você já tem uma posição santa. Você já foi reconectado, está ligado a Deus, para Deus poder te santificar. Entenderam a diferença? Essa santificação posicional já aconteceu, você já mudou de posição, você está conectado com Deus. E a igreja em Colossos é composta por todos os que creram e foram regenerados pelo Espírito que residiam na cidade. Por isso, irmãos, cada cidade, segundo a Bíblia, na luz da Bíblia, é uma só igreja, certo? E essa é a unidade prática que Deus propôs para a vida da igreja em cada cidade. Infelizmente, com o passar dos anos, o homem passou a se dividir por divergências no ensinamento e na palavra. Tudo isso, irmãos, começou no século II por falta da palavra profética. E agora nós estamos retornando, irmão, estamos restaurando, voltando. Por isso devemos dar maior importância à palavra do apóstolo, que Deus usa em cada época para seguir em unidade e unanimidade, em uma só direção, produzindo uma única obra de Deus, a edificação do único corpo de Cristo. Nós, irmãos, muitos membros, mas nós temos uma única obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículo 12. A única obra do ministério de todos os membros aqui, irmãos, é a edificação do corpo de Cristo. Não é só a edificação da minha igreja local, é a edificação do corpo de Cristo. Claro que começa pela edificação da igreja local, mas a visão é o corpo de Cristo. E graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Irmãos, a paz é resultado da graça. Esse rio da graça, quando nos supre com toda a realidade de Deus, irmãos, o resultado é paz. Você vivia ansioso, você vivia angustiado, você vivia estressado, mas desde que você começou a desfrutar da graça, na imersão da palavra, pregar o evangelho, orar pelas pessoas na rua, você não ganhou paz? E graça é Deus se tornar acessível ao homem novamente por meio do Espírito como rio, fluindo em 4 direções para alcançar o homem e abençoá-lo com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vou terminar aqui. Ó Senhor Jesus, que maravilhosa é a revelação do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Não ficamos no campo teórico. Vamos continuar desfrutando da graça. E o único que pode nos dar graça, irmãos, o único que nos vincula com Deus é Cristo. Cristo é para quem nós temos que ir para receber toda a graça e toda a realidade de Deus, para fazer cumprir a vontade de Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Após um tempo de imersão na palavra profética, de comunhão, vamos agora nos dividir em grupos
pregar o Evangelho. Posso orar por você